Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Einar Tangen, pesquisador sênior do Instituto Taihe e do CIGI. Muito obrigado por dedicar seu tempo em uma manhã de domingo para participar. Bem, é um prazer. Sempre que tenho a oportunidade de conversar com você, Glenn, é sempre um prazer. Quero dizer, há tanto jornalismo sensacionalista e uma abordagem tão imatura na forma de reportar. Como estávamos discutindo antes, você conversa com as pessoas porque quer entender o ponto de vista delas e o seu próprio. E eu te aplaudo por fazer isso. Bem, sobre o tema do jornalismo, uma das coisas que realmente não recebeu a atenção que merece, pelo menos do meu ponto de vista, é a crescente tensão entre a China e o Japão. Há uma ameaça real de guerra. Bem, ainda não chegamos a esse ponto, mas é uma reviravolta bastante surpreendente dos acontecimentos. O novo primeiro-ministro do Japão, Takashi, iniciou uma escalada militar muito perigosa, eu diria, ao anunciar planos para implantar mísseis. Isso é muito problemático por vários motivos. Primeiro, é visto como uma tentativa de enfraquecer a soberania da China sobre Taiwan, mas também como um sinal de que o Japão estaria militarmente envolvido em qualquer possível movimento de secessão. Então, novamente, isso não poderia ser um limite mais claro e perigoso para a China, um que o Japão está ultrapassando. E até mesmo o fato de Xi ter ligado para Trump, isso é interessante. Eu só estava me perguntando se você poderia explicar do que se trata tudo isso e como está o clima por aí em Pequim. Certo. Primeiro eu conversei com pessoas do ministério e de outros níveis, e elas disseram que não. Xi não ligou para Trump. Foi o contrário. Trump demonstrou que queria ter uma conversa por telefone e Xi aceitou a ligação. Então, sabe, isso seguiu em frente. Mas eu acho, Glenn, que para entender isso, é preciso voltar à questão das terras raras. Donald Trump teve uma súbita percepção de que a China controla cerca de 98% das terras raras em certas categorias, especialmente aqueles ímãs absolutamente essenciais usados em motores e giroscópios e assim por diante. E ele percebe que, ok, estamos dependentes da China. Isso desacelera o ímpeto dele em relação às tarifas. Ele não fica feliz com isso. Ele é um valentão. Ele não gosta de recuar, então organiza uma reunião paralela, não para participar do encontro principal em Busan, com o restante das nações, mas simplesmente para se encontrar com Xi Jinping. E no caminho, o que ele faz? Para em 3 países. E qual é o assunto? Terras raras. Ele para no Vietnã, onde há fontes desses minerais, conversa com eles, declara vitória e depois vai à Malásia para conversar também. Antes disso, ele já havia recebido o primeiro-ministro australiano em seu gabinete em Washington, discutindo esse novo compromisso com as terras raras. Depois, ele aparece no Japão e, por fim, segue para Busan. Então, em cada uma dessas paradas, o tema é sempre o mesmo: terras raras. E praticamente nada além disso. O que ele está tentando fazer é construir essa ideia de que, olha, se vocês não me fornecerem as terras raras, eu criarei minha própria cadeia de suprimentos. O problema com isso, como já discutimos antes, é que levaria de 5 a 7 anos apenas para criar volume suficiente para satisfazer as necessidades estratégicas dos Estados Unidos, mísseis, defesa e assim por diante. E levaria de 10 a 15 anos para cobrir o uso civil. Ou seja, nada de carros, nada que realmente use um chip de computador ou algo do tipo. E então há esse momento absurdo, eu adoro isso, em que Donald Trump imediatamente diz: eu não vou vender para vocês. A Boeing não vai vender para vocês nenhum sistema de aviônicos. Certo. E aviônicos são algo que os chineses precisam importar, eles não têm um conjunto próprio. Tenho certeza de que estão trabalhando nisso, mas esses são os sistemas de controle dos jatos. E eles têm um programa de jato doméstico, mas precisam importar a aviônica da Boeing. Então ele diz: bem, vamos usar isso como uma forma de pressão. Eis a ironia. Eles não conseguirão fabricar essa aviônica se não tiverem as terras raras e os metais críticos necessários para produzi-la.
Ou seja, ele está basicamente dizendo, não vamos te dar algo que nós mesmos não conseguimos fazer. Isso simplesmente passou despercebido por todo mundo. O quão absurdo é isso, mas é exatamente isso que ele está fazendo. Então, quando ele vai ao Japão, chega lá, tem uma reunião com Tagashi, tudo amistoso e tal, mas tenho quase certeza de que ele disse a ela, deu sinal verde para causar confusão com a China. Por quê? Porque são táticas clássicas do Trump, certo? Ele não consegue chegar a algo diretamente, então tenta fazê-lo de forma indireta. Ele anda causando confusão nas arquibancadas. Sabe, toda essa história em que disse ter declarado vitória e criado paz entre o Azerbaijão e outro país que não consigo lembrar. E então ele disse, vou criar uma estrada ao longo da periferia dessas coisas, como se fosse possível fazer isso sem a cooperação do Irã. Só está agitando as coisas por lá. E também está agitando as coisas nas Filipinas, e depois o Japão. Tudo coincidiu, e se você estudar a história da primeira-ministra, é interessante. Ela é muito ambiciosa, vem de uma família de classe média e proclama valores japoneses tradicionais. Por exemplo, ela diz que deveria haver apenas um nome, mas não menciona que no caso dela, ela se casou com um colega político de uma orientação política diferente. Eles tiveram 4 filhos e depois se divorciaram. Ela nunca adotou o sobrenome dele. E quando se casaram novamente, ele basicamente adotou o sobrenome dela. Então não é exatamente uma abordagem japonesa tradicional. Acho que isso indica que ela apenas usa situações que são vantajosas para si mesma. Ela declarou que quer ser conhecida como a Margaret Thatcher do Japão, uma espécie de dama de ferro. Então, sabe, isso combina muito bem com ela. E internamente, por enquanto, está funcionando. Ela tem uma taxa de aprovação de 74% entre o povo japonês. Ela adotou uma postura muito rígida em relação aos estrangeiros. Obviamente, a China, em retaliação, disse, olha, vamos retirar muitas das nossas pessoas. Eles simplesmente disseram, não vão para lá. 500 mil de pessoas respondeu, ok, estamos cancelando nossos voos e nossas férias para lá. Isso vai atingir o Japão com força. Mas já havia uma espécie de sobrecarga no turismo. E o turismo era, sabe, uma das segundas maiores fontes de renda que entravam. Bem, na verdade, a quarta, depois de máquinas e produtos eletrônicos, vem os carros e depois o turismo. É uma grande perda e haverá repercussões por isso. Então, a curto prazo, ela ganhou alguma popularidade, mas a longo prazo, ela não tem um plano econômico. Se você olhar bem de perto e estudar o que ela propôs, é o Abenomics, só que sem mudança estrutural. Ela acredita que o problema é que o governo não assumiu controle suficiente sobre a mensagem. O que ela está dizendo é que a economia japonesa deveria, sabe, gastar dinheiro como um marinheiro bêbado e depois tentar convencer as pessoas de que está tudo bem. Eu não sei se isso vai funcionar na prática. Quando você começa a olhar os números, já dá para ver que o Japão está caminhando para uma recessão. E quando isso atingir a realidade de um Japão sob pressão, lidando com questões demográficas e basicamente andando de lado desde 1985 ou 1986, quando assinaram os acordos do Plaza sob pressão dos Estados Unidos, você começa a olhar para isso e o futuro parece muito sombrio. Bem, ela é nacionalista, e no Japão isso muitas vezes se traduz em um sentimento mais forte contra a China. Ainda assim, suspeito que os Estados Unidos estejam pressionando por isso, ou pelo menos cooperando, porque não parece que o Japão tomaria uma medida tão grande por conta própria. Quero dizer, não se trata de uma linguagem ambígua sobre o status futuro de Taiwan. Estamos falando de enviar mísseis para Taiwan. E há apenas uma maneira de eles serem usados. Se Taiwan declarasse independência, separando-se oficialmente da China. Isso seria o gatilho para a China tomar uma ação militar. Então isso não é apenas um incentivo, também é um sinal de que o Japão participaria.
Bem, se não diretamente, então usando Taiwan como um intermediário. E é por isso que é interessante ver se não apenas Taiwan, mas também o Japão poderia ser configurado como outro, e não a Ucrânia, por assim dizer, outro intermediário. Mas você vê isso simplesmente como os Estados Unidos tentando usar pressão militar ou política porque a guerra econômica não está indo a seu favor? Ou acha que poderia realmente haver um caminho deliberado para a guerra? Porque eu pensaria que se uma guerra realmente acontecesse, seria mais por um erro de cálculo, tentando usar a secessão como pressão militar para fazer a China ceder em algumas de suas posições econômicas. Mas como você avalia, então, as intenções dos Estados Unidos nesse caso? Bem, acho que você precisa olhar para isso da seguinte forma. Donald Trump está jogando para ganhar vantagem, tudo bem, mas ele está jogando um jogo muito perigoso, cruzando e recuando sobre linhas vermelhas. Isso pode levar a uma situação em que, digamos, um navio de guerra japonês tenha um encontro direto com um navio de guerra chinês. Eles navegam em águas disputadas, há uma troca de tiros, pessoas morrem e começa uma escalada de retaliações. É assim que você entra acidentalmente em uma guerra. É a Segunda Guerra Mundial, tudo de novo. Não acho que Trump esteja fazendo o papel de Hitler no sentido de estar planejando as coisas. Ele fala muito sobre anexações e coisas do tipo, e acho que ele poderia tentar um ataque de decapitação na Venezuela. Mas na verdade ele é um valentão. Não quer enfrentar ninguém que ele ache ser igual ou superior a ele. Usando o Japão como intermediário, eu concordo completamente com você. Mas isso é perigoso, porque os Estados Unidos acabam sendo envolvidos se houver qualquer tipo de ação militar. E sabe, qual vai ser a resposta se ele recuar? Quero dizer, isso seria o fim, a credibilidade americana, o guarda-chuva nuclear, todo esse tipo de coisa desaparece. Se ele seguir em frente, estamos arriscando a destruição do mundo como o conhecemos. Então quero dizer, ele está realmente brincando com fogo. Ela está acompanhando. Ela não tem um plano econômico, como eu disse. Uma mulher muito complexa. E eu acho que, dadas as circunstâncias, sim, poderíamos acabar entrando nisso, não por intenção, mas por acidente. Da parte da China, eu diria que parece muito claro que eles estão ganhando tempo. Quero dizer, tivemos menos de um ano de Donald Trump. E como eu já disse antes, é como viver como um cachorro. Cada dia parece uma semana, cada ano parece 7. Ele faz tantas declarações, diz tantas coisas absurdas diariamente, tantas mentiras, que é realmente difícil separar tudo. O que acontece é que ele diz, você está sempre contra mim. Tudo que eu digo você é contra. E então ele tenta pintar o quadro de que qualquer pessoa que realmente o questione, como vimos durante as coletivas de imprensa na Casa Branca ou em momentos francos, é malvada, incompetente, estúpida, esse tipo de coisa. É o tipo de comportamento que eu esperaria de uma criança de 11 anos no recreio. Mas está funcionando para ele por enquanto. Em ambos os lados, nos Estados Unidos e no Japão, a fraqueza é a realidade das economias. Sim, parece haver um tema recorrente, o de que os Estados Unidos, sempre que fazem algum acordo, ou vão lá e apertam mãos, nunca buscam realmente um novo status quo como fonte de paz. Tudo parece um cessar-fogo temporário, em que basicamente se reagrupam depois. Vimos isso com o Irã. Quando declaram o fim das hostilidades, é mais algo como, bem, as coisas não estão indo bem, vamos planejar o próximo passo. E isso também tem sido um tema comum com a Rússia nos últimos 30 anos. Sempre que há problemas ou resistência por parte de Moscou, apenas apertamos as mãos para superar o momento difícil. E claro, ao longo dos últimos 11 anos, isso se tornou cada vez mais evidente. Agora que há uma guerra real em andamento, vemos esses tratados de paz sendo usados apenas como uma forma temporária de mudar as realidades no terreno. Parece que a China também está começando a aceitar isso. Mas em termos do clima em Pequim, até que ponto isso influenciaria o governo chinês? Porque isso não deve ser muito popular entre o público chinês.
De onde vem a maior resistência? Do governo, do público, ou como você está avaliando isso? É ambos. É preciso ter em mente que este é o 80º aniversário do massacre de Nanjing e do fim da guerra fascista de ocupação pelo Japão. 35 milhões de chineses morreram direta ou indiretamente porque o Japão literalmente estava faminto por recursos da China, levando comida para sustentar seu esforço de guerra. E então houve os campos de trabalho forçado, as mulheres de conforto, as matanças indiscriminadas. Houve muitos filmes, muitos documentários. Eu fui ao Museu Memorial do Massacre de Nanjing, em Nanjing, e posso dizer que as pessoas sentem isso de forma muito, muito intensa. Quero dizer, é algo que já não toca muitas pessoas diretamente, por causa do tempo, mas através dos pais. Até os netos falam sobre isso. Eu estava num jantar e esse cavalheiro, um renomado estudioso de Tsinghua, dizia: "Veja, meu tio-avô foi decapitado pelos japoneses. Ele estava em uma aldeia, não conseguiu sair e eles o mataram." E ele continuou: "Minha mãe estava em Nanjing durante o estupro de Nanjing. Ela escapou por pouco. Ela fazia parte de uma escola que foi protegida por um estrangeiro, mas muitas das mulheres ao seu redor foram estupradas. Muitas delas acabaram cometendo suicídio por causa da vergonha e da desonra." Então esse é um momento cru na história. E então surge alguém como Takahashi, não apenas ressuscitando essa ideia de que eles têm algum tipo de reivindicação extraterritorial ou capacidade de determinar desfechos, desfechos que haviam concordado em não perseguir. Sabe, houve 4 tratados entre o Japão e a China. Os 2 primeiros, um em 1972 e depois um de acompanhamento em 1978, desculpe. E esses não diziam, talvez Taiwan faça parte da China. Eles reconheceram que existe apenas uma China. E eles também faziam parte das Nações Unidas. Não votaram contra isso. Ficou claro que existe apenas uma China. Depois assinaram em 1998 e 2008 tratados que diziam: "Olha, quaisquer disputas que tivermos, qualquer questão territorial ou outros assuntos, nós iremos discutir." Em vez disso, ela foi à imprensa. Tenho certeza de que aquela pergunta foi plantada. Desculpe, sou muito cínico, mas estive envolvido na política e não acho que tenha sido mera coincidência que isso tenha acontecido. Então veja, isso foi algo muito deliberado. Foi algo, obviamente, e eu concordo completamente com você, não há como qualquer primeiro-ministro achar que pode se arriscar e destruir essa ideia de ambiguidade em relação a Taiwan. Isso não é de forma alguma um problema do Japão. Eles conquistaram Taiwan e a mantiveram contra todos até o fim da guerra, e ela lhes foi tirada. Então, não é como se isso fizesse parte do território deles ou algo assim. Quero dizer, isso é pura estratégia. E como você disse ou discutiu, o perigo aqui não é ter uma guerra planejada, mas sim uma guerra acidental. Então veja, os Estados Unidos e Washington e a ambivalência de Trump. Porque, bem, é como a Ucrânia. Estamos enfraquecendo a China. Bem, não funcionou naquela época. Assisti a um dos seus programas anteriores ontem e ele falava sobre a falta de estratégia, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa em relação à Ucrânia. Pois bem, temos a mesma coisa acontecendo aqui no Oriente. Os Estados Unidos estão meio que tentando impor as coisas, mas não há absolutamente nenhum plano final à vista. Qualquer tipo de guerra cinética é quase impossível. Estamos falando de mover tropas pelo Pacífico. Isso não vai acontecer, pelo menos não em grande número. Sim, os US têm bases na região, 400 para ser exato, ou um pouco menos, mas essas poderiam ser facilmente alvo de uma força muito maior. A China está aqui, os Estados Unidos não estão. E veja, qualquer tipo de guerra por procuração entre o Japão e a China não vai acabar bem para o Japão. Eles não têm um exército permanente capaz de fazer o quê? Invadir Taiwan, defendê-la? Eles nunca chegariam muito longe. Seus navios seriam interceptados.
Quero dizer, a realidade da guerra, considerando que existem mísseis hipersônicos contra os quais não há defesa neste momento, e drones não tripulados que podem ir praticamente a qualquer lugar e ainda atravessar as defesas, diante desse tipo de realidade, essa ideia de que se pode lutar outra Segunda Guerra Mundial é um absurdo. Isso não vai levar a nada. E me incomoda o fato de não haver absolutamente nenhum pensamento, nenhuma conversa em Washington sobre qual é o objetivo de longo prazo, além de vamos conter a China, porque isso vai nos ajudar. Uma das minhas principais preocupações é que perdemos todo o respeito e o medo da guerra. A geração passada realmente vivenciou uma guerra de verdade no Ocidente. Todos eles já morreram, ou a maioria. E esse é um daqueles aprendizados que cada geração parece ter que fazer por conta própria. Nos últimos 30 anos, vimos o que a nova geração de políticos pensa sobre a guerra, porque, para eles, guerra significa ter uma força aérea poderosa, com armas poderosas, sobrevoando países pequenos ou médios, bombardeando-os e derrotando-os. Mas isso é realmente guerra? Netzleramos algum deles? É justo. Isso é justo. Quero dizer, como é que 30 a 40 mil soldados do Talibã conseguiram derrotar todo o poder da OTAN e dos Estados Unidos? Isso mostra que as coisas se tornaram assimétricas e favorecem as forças locais que têm a determinação de continuar lutando. Vitória, sim, isso seria um exagero. Acho que esse é um dos temas centrais dessas guerras eternas. Elas, na verdade, não terminam em vitória. Mas parte disso também é estratégia. Ninguém realmente define o que significa vencer. É apenas uma questão de manter tudo em andamento. E como a guerra não acontece mais em nosso próprio território, criou-se uma relação muito casual com ela. Já não é algo que se teme, que possa trazer devastação ao seu próprio país, e ao seu próprio bairro, à sua própria família. Mas é claro que agora estamos nos afastando dessa era pós-Guerra Fria de bombardear países pequenos e médios. Ou seja, vimos isso também com a Ucrânia. A ideia de que, sabe, por que a guerra deveria se limitar à Ucrânia? Devemos levar a guerra à Rússia. Ninguém pergunta se os russos então poderiam trazer a guerra até nós. Quero dizer, isso é algo meio insano. O mesmo vale para a China. Se você entrar em guerra contra a China, ela não ficará limitada a combates em solo chinês ou em Taiwan. A ideia de que é possível controlar a escalada é uma ilusão muito perigosa, porque tudo pode sair do controle muito, muito rápido. Mas essa é a minha preocupação, que precisamos aprender novamente sobre grandes guerras. E considerando as armas que temos hoje, não é realmente uma lição que possamos nos dar ao luxo de aprender de novo. Mas, Glenn, o que você acha disso? Quero dizer, as realidades econômicas parecem esmagadoras. Já estamos ouvindo relatos de fontes ocidentais, o New York Times e assim por diante, dizendo que os Estados Unidos não estão fazendo nenhum progresso na reindustrialização. O PNUD afirmou que até 2030, a China será responsável por 45% da produção mundial e os Estados Unidos por apenas 11%. Aí você começa a somar os recursos necessários para isso. E eu simplesmente não entendo. Não parece haver nenhum cálculo a respeito. Eles não conseguem prosseguir com a guerra na Ucrânia porque não conseguem produzir armas suficientes. Munição, quero dizer, para isso. E mesmo assim, ainda há pessoas repetindo slogans como a única forma de decidir isso é no campo de batalha. Isso veio da União Europeia, algo que eu nunca pensei que ouviria da UE. Certamente eles não dizem coisas assim quando se trata de conflitos na África, na América do Sul ou na Ásia. Como você vê isso? Eu tenho dificuldade em entender se existe alguma fórmula, qualquer que seja. Bem, acho que o grande pânico e os limites do que é possível em termos de soluções para qualquer conflito vêm da suposição fundamental de que deve existir uma ordem internacional baseada na liderança contínua do Ocidente.
Quero dizer, uma vez que isso desaparece, uma vez que essa distribuição de poder de séculos some, há incerteza demais. Então acho que eles estão dispostos a fechar os olhos para muitas coisas, seja o conflito com a China ou a guerra contra a Rússia. Mas mesmo assim, você ouviu os comentários dos alemães quando os israelenses desencadearam sua fúria militar pela região. O chanceler, Scholz, disse: "Bem, os israelenses estão fazendo o trabalho sujo por nós." Acho que sabe, o primeiro passo é simplesmente restaurar o mundo como era sob a hegemonia liberal, como eles gostam de chamar. E então, depois disso, podemos começar a nos preocupar com as coisas menores. Mas essa ideia de que eles podem conviver com a China como principal economia é quase impensável para essas pessoas. É como o que Hillary Clinton disse. Ela não quer que os netos cresçam em um mundo onde a China seja a principal economia. Isso simplesmente não vai acontecer. Então, esse é o tipo de mentalidade perigosa com a qual acho que eles estão presos. Se eles pudessem aceitar que o mundo já está em uma fase multipolar, que a Rússia é o maior país da Europa, ela deveria ter um assento à mesa. Não é uma hegemonia. Se aceitarmos que a China é, pelo menos em paridade de poder de compra, a maior economia, então temos que aceitar um mundo em que vivemos lado a lado. Acho que muitas soluções possíveis se abririam, mas nos fechamos tanto que estamos essencialmente ignorando a realidade como ela é. E quando se ignora a realidade, isso cria muita pressão para fazer mudanças drásticas. Acho que esse é o nosso principal erro. Você mencionou que a guerra econômica não está indo como deveria. Os Estados Unidos não conseguiram causar um impacto significativo na China, e a própria América não está se reindustrializando. Os chineses estão ganhando mais controle sobre suas próprias cadeias de suprimentos. Os Estados Unidos não. A China está avançando com suas tecnologias. Mas agora também se ouve, e não apenas se ouve, há relatórios sobre isso, que vários bilionários, sejam os Buffetts, os Bezos ou os Mark Zuckerbergs, estão começando a sacar muito dinheiro e vender suas ações na China. Normalmente, quando se vê algo assim, presume-se que eles sabem de algo que você não sabe, que estão prevendo uma crise econômica. Então você vende suas ações para poder comprá-las de volta a um preço baixo quando tudo desabar. Você acha que isso está influenciando as tensões crescentes agora? Bem, quero dizer, então a Nvidia, avaliação de 5 trilhões de dólares. Eu nem sei como. Não há chance de eles alcançarem o tipo de vendas ou qualquer coisa assim que sustente isso. Os executivos estão vendendo ações como loucos, bilhões de dólares em ações. Isso deveria ser um sinal de alerta para as pessoas comuns. Mas em vez disso, estão focadas em saber se o Fed vai ou não reduzir a taxa de juros, como se isso de alguma forma resolvesse os problemas econômicos que existem. E obviamente, na minha opinião, não resolve. Então, sabe, temos esse tipo de situação irreal sendo movida por fumaça. E é muito parecido com 2008, 2009, o colapso econômico. Infelizmente, esse será pior. Os Estados Unidos não tinham tantos trilhões de dólares em dívida naquela época, e ainda estávamos em uma situação em que podíamos ser eficazes no mundo. Nós ainda éramos uma potência líder quando o G20 era eficaz. Hoje o G20, basicamente sem os Estados que abdicaram de qualquer tipo de participação, está se tornando cada vez mais relevante. A única maneira de ele recuperar essa relevância é literalmente expulsar os Estados Unidos e dizer, bem, o resto de nós concorda e, francamente, somos coletivamente maiores que os Estados Unidos. Talvez seja a hora de invertermos o jogo e irmos a Washington dizer, olha, parem com isso. Não nos importamos com quanto vocês cobram do próprio povo em tarifas, mas não vão nos colocar uns contra os outros em algum tipo de jogo colonial cínico, ou que tenhamos que disputar o favor de vocês oferecendo novos acordos para seus filhos, ou simplesmente dando atenção a qualquer maluquice que queiram lançar por aí.
Desculpe usar esses termos, mas quero dizer, não consigo imaginar outra forma de descrever o que está acontecendo. Vivemos em um mundo que simplesmente não faz sentido algum. Quando Donald Trump, de forma arbitrária, dá 40 bilhões de dólares para a Argentina porque é seu amigo, certo? E depois impõe tarifas de 50% ao Brasil. Por quê? Porque o amigo dele está sendo julgado por tentar reverter as eleições e está sendo punido por isso. Quero dizer, essa ideia de que a política é algo pessoal, voltamos aos tempos imperiais. Esse é o tipo de discurso que se ouvia antes da Primeira Guerra Mundial. Sabe, como Kaiser estava cansado do país da avó, não permitir que eles saqueassem, roubassem e pilhassem na África, e que era seu direito fazer isso. Se não cedessem, haveria guerra. Quero dizer, esse é o tipo de absurdo. E supostamente já superamos isso, mas não superamos. E quanto a como tudo acaba, bem, os Estados Unidos não estão em posição. Eles não conseguiram derrotar a Rússia na Ucrânia. A ideia de que podem derrotar a Rússia e a China simultaneamente é ainda mais absurda. E volto a isso. Não fomos capazes de derrotar o Talibã, 30 a 40 mil combatentes em 20 anos. Não conseguimos fazer nada e agora devolvemos o poder a eles. É como se estivéssemos andando em círculos. Não há estratégia. Há esse desejo de voltar ao passado. Sabe, acho que é o pior tipo de tolice. Achar que se pode nadar 2 vezes no mesmo rio. Não dá. Você muda e a água continua a correr. Donald Trump está tentando vender esse sonho a um público americano completamente alienado por seu próprio sistema político. Veja bem, desde 1972, quando 61% da população era de classe média, no ano passado esse número caiu para apenas 40%. Então você entende o cenário. As pessoas dirão, bem, há alguns que chegaram à classe média alta, mas não tantos quanto os que caíram da classe média. E essa tendência continua. Eu prevejo que os problemas internos, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, estão alcançando esses países. Este será um dia de ação de graças frio, e quando as faturas dos cartões de crédito chegarem, vai ficar ainda mais frio. E à medida que nos aproximamos do Natal, será um Natal sombrio. E quando isso acontecer, quando as pessoas começarem a receber as faturas do cartão de crédito e não conseguirem pagar, já haverá um grande aumento. 7% das pessoas estão comprando mantimentos no esquema de compre agora, pague depois. Bem, pague depois com juros. É assim que estão desesperadas. Elas já esgotaram todas as linhas de crédito, não têm dinheiro e precisam de comida, então estão pegando empréstimo para comprá-la. Este não é um país que está em ascensão. Ele está essencialmente acabando com todo o programa do Medicare. 30 milhões de pessoas vão enfrentar contas e prêmios muito mais altos. Elas não vão conseguir pagar, vão acabar saindo do sistema de saúde, o que significa que vão aparecer nas salas de emergência. Isso não significa que o custo desaparece. Na verdade, você piora o custo. Esse foi um dos principais argumentos para criar um sistema de saúde acessível, porque assim é possível administrá-lo e manter os custos mais baixos, em vez de deixar as pessoas recorrerem às emergências. Então, os Estados Unidos estão seguindo por um caminho sombrio. O Japão, especialmente, sabe, quando você começa a olhar para a situação deles, quero dizer, a maioria dos analistas continua falando em uma exposição de 20%, mas 25% das importações do Japão vêm da China. E muitas dessas importações são bens intermediários, absolutamente necessários para a produção de outros produtos usados internamente, mas a maioria deles é exportada. Falando sobre peças de automóveis, produtos químicos, elementos de terras raras, certos tipos de metais, coisas desse tipo. E então você começa a acrescentar o que eles estão obtendo da ASEAN, porque nos últimos anos a ASEAN recebeu muitas empresas chinesas que agora operam lá. Isso representa cerca de 100 bilhões de dólares, aproximadamente 110 bilhões do lado chinês e 100 bilhões do lado da ASEAN.
Somando tudo isso, e depois adicionando o que está acontecendo com os frutos do mar, com o turismo, e como todos esses fatores se combinam, estamos falando de um país que em setembro foi estimado em talvez 1,1% de crescimento do PIB. Só este trimestre já pode afundar esse número. E então, em 6 meses, você poderia ver o Japão entrando em uma depressão muito forte. Ela não está disposta a voltar atrás em suas declarações, e Pequim não está disposta a aliviar a pressão até que ela o faça. Então estamos entre a cruz e a espada. Espero que não chegue a esse ponto. Mas sabe, é realmente difícil, porque Donald Trump, ele pode estar dizendo a ela, acalme um pouco as coisas, mas não está dizendo pare com isso. Ele adora isso. Ele adora estar no centro das atenções. Ele adora porque Xi Jinping atende sua ligação. Ele adora porque pode ligar para a primeira-ministra do Japão e dizer a ela para fazer o que ele quer que ela faça. Esse é o tipo de holofote que ele adora. A estratégia dele é criar um problema e depois descobrir como pode se beneficiar disso, aparecer e fingir que é o salvador. Isso é constante. Dá pra ver até no programa de reality show dele, O Aprendiz. O que ele faz? Propõe tarefas bobas ou impossíveis e depois, você sabe, passa a criticá-los porque não conseguiram cumpri-las. Mas lembre-se, a tarefa era dele. É um fracasso. Boa parte disso deve ser atribuída ao próprio mestre das tarefas. E é isso que temos hoje. Donald Trump correndo por aí jogando o mesmo jogo que jogava quando fazia reality show. Só que agora é a vida real e pessoas estão morrendo. Bem, essa é a minha preocupação. Quando os Estados Unidos decidem passar de pequenas guerras por uma guerra com as grandes potências, não o farão de forma direta, porque uma guerra direta entre potências nucleares não é uma boa ideia. Então, usarão intermediários, e é por isso que a guerra na Ucrânia começou. Mas também, se você começar a ver os aliados dos Estados Unidos na região, Taiwan ou Japão, mudarem sua retórica e tomarem esse tipo de atitude, quero dizer, olhe para a liderança de Taiwan. Então sim, há motivo para preocupação. Mas é isso. Mas sabe, quando uma guerra econômica dá errado e se intensifica para a esfera militar, acho que é por isso que esse processo parece ser possivelmente onde estamos agora. É importante não apenas observar as tensões militares, mas também o conflito econômico, que é bem. No entanto, minha última pergunta é como você vê o papel da Europa nisso? Porque a guerra econômica entre os Estados Unidos e a China é uma coisa, mas os europeus começaram a se envolver, especialmente com o caso da Nexperia. Minha pergunta é, como você vê os desenvolvimentos recentes agora? Porque sim, essa história ainda não acabou. Parecia que os holandeses iam recuar nessa questão, mas agora estão buscando se diversificar um pouco em relação à China. Então, novamente, não se trata de aceitar o status quo ou a paz. Em vez disso, há agora uma espécie de cessar-fogo temporário. Parece que eles se reorganizando para estar melhor preparados para uma guerra econômica direta com Huawei. Bem, sabe, você culpa o mestre dos fantoches ou os fantoches? Francamente, nenhum dos dois. A retirada dos equipamentos da ASML, as máquinas de litografia por raios-x que gravam o silício e produzem chips cada vez menores, não foi algo que os holandeses quisessem fazer. Aquilo era uma enorme fonte de receita. Então por que estão fazendo isso? Simplesmente porque Washington está pressionando. Não sei exatamente que tipo de pressão eles podem exercer, mas obviamente tem sido eficaz. Isso não é vantajoso para a economia dos Países Baixos. Enfrentar a China, bem, nem isso que significa. Basicamente significa que eles perdem suas exportações para a China. I don't even know what that means. It just means they lose their exports to China, and China to anything like ASML already. Com qualquer coisa como a ASML, os chineses já encontraram maneiras de contornar isso. Eles podem acelerar os chips usando chips legados e depois combinando-os de novas formas. Eles anunciaram anteontem que conseguem usar chips de 14 nanômetros,
o que lhes dá uma enorme vantagem, pois são um dos principais produtores. E eles podem fabricar chips tão rápidos quanto os de 4 nanômetros que estão sendo lançados, mas a um custo menor. Então me diga, se você quer desempenho e pode comprá-lo por um preço mais baixo, o que escolheria? E esse é o problema que a Holanda e a Europa enfrentam, a questão da sua capacidade de competir. Os Estados Unidos efetivamente cortaram uma fonte confiável de energia barata, o gás russo, independentemente de você achar que isso foi deliberado ou não. Parte disso, o fato é que os Estados Unidos nunca jamais iriam permitir que a Europa se unisse à Rússia. Se isso acontecesse, os recursos russos e a capacidade industrial europeia formariam um concorrente de igual nível, talvez até superior aos Estados Unidos. Mas nós não permitimos isso. Não permitimos com o Japão, não permitimos com a Europa, e estamos tentando fazer exatamente a mesma coisa com a China. Nós não mudamos nossas ideias. É uma espécie de mistura estranha entre a ideia de Kissinger de que as grandes potências permanecem grandes usando seu poder de forma assimétrica para suprimir qualquer um que as desafie, e essa segunda ideia de que de alguma forma a América é uma cidade brilhante no alto de uma colina. De onde vem essa luz? Obviamente de Deus, do destino, chame como quiser. Então eles estão unindo essas duas ideias. They're marrying these two ideas together, so there's no rationality. Everything is justified because we're anointed. Então não há racionalidade. Tudo é justificado porque somos ungidos por Deus. E a segunda parte é, sabe, vamos manter nosso poder. Precisamos fazer algumas coisas bem desagradáveis, mas tudo é justificado no fim, porque é pelo bem maior. Mas nesse caso, a estratégia, como você apontou, foi jogada pela janela. A racionalidade não funciona. Quero dizer, a economia nem faz sentido. E realmente não há outro objetivo além de continuar brincando de rei da montanha. É aí que as coisas chegaram e para onde continuarão indo. Não há saída para nada disso, enquanto Washington acreditar no excepcionalismo americano como justificativa para fazer o tipo de realpolitik que já fez no passado e continua fazendo. Bem, com os europeus, quero dizer, não pode haver dúvida de que os holandeses estavam agindo sob pressão dos Estados Unidos. Foi uma resposta a essa regra dos 50%, mas até mesmo a mídia nos Países Baixos relatou que os holandeses estavam sob grande pressão dos Estados Unidos, de que se quiserem comercializar com os Estados Unidos, precisam tomar essas medidas muito drásticas e agressivas contra os chineses. Acho que os europeus estão em uma situação muito difícil agora. Mas parte disso está na cabeça deles, porque há uma relutância em aceitar que se tornaram um intermediário. Depois de séculos em que o mundo foi eurocêntrico, isso significava que o mundo era o tabuleiro de xadrez da Europa. Foram os europeus que podiam sentar-se à mesa e mover as peças. Houve uma certa extensão da vida desse formato após a Segunda Guerra Mundial, ao se associarem aos Estados Unidos, mas não há aceitação de que a Europa agora se tornou uma peça a ser movida sobre a mesa. A suposição é de que a Europa ainda está sentada ao lado dos Estados Unidos e que estamos essencialmente organizando o mundo ao nosso redor. Eles ainda querem que essa seja a realidade. Ainda querem que os anos 90 voltem. Apesar de todos os alertas de Macron e de outros ao longo dos anos, de que a Europa não deveria se tornar um procurador dos Estados Unidos, de que precisava de autonomia estratégica, tudo isso se perdeu agora. E agora que isso de fato aconteceu, que a Europa é um procurador, não há outra forma de encarar a situação. Não existe mais soberania nem autonomia. Fazemos o que os Estados Unidos mandam, e os Estados Unidos nos dizem para fazer coisas que nos colocam em uma posição ainda mais vulnerável. Ou seja, corte os laços com a China, negocie apenas com os Estados Unidos. E os europeus ainda acham que serão recompensados pelos Estados Unidos, ao nos comprometermos apenas com eles, colocando todos os nossos ovos nessa cesta. Mas o que realmente acontece é uma dependência ainda maior dos Estados Unidos, e agora eles podem ditar exatamente o que quiserem. Estamos fazendo tudo ao contrário do que deveríamos. Em vez de diversificar,
estamos apenas aumentando essa dependência excessiva. Mas o meu problema com isso é o seguinte. Eu concordo com tudo que você disse, mas se mentes racionais estivessem analisando a situação, haveria uma solução óbvia: unir-se. Se a UE, o BRICS, a ASEAN e todos os outros, como o Mercosul e afins, simplesmente se juntassem, não precisariam construir uma plataforma nem nada do tipo. Tudo o que precisariam fazer seria reunir um grupo de representantes, ir à Casa Branca e dizer a Donald Trump: acabou. Não vamos mais seguir suas ordens. O mundo é multipolar. A Europa escolhe fazer parte disso. Não queremos mais ser intimidados por você. E veja bem, você pode fazer o que quiser. Pode se isolar, pode taxar seu povo até a morte, fazer o que quiser. Mas nós não vamos participar disso. E se tentar, tudo bem, começaremos a taxar seus serviços, a impor tarifas sobre eles. Vamos tarifar seus produtos. Lembre-se, os Estados Unidos ainda são o segundo maior exportador do mundo. E vamos cortar relações com você. E você sabe, Donald Trump, sendo quem é, falaria sobre isso. Trump sempre amarela, e nisso você pode confiar. Quando aparece um valentão maior ou alguém enfrenta ele, essa pessoa é recompensada. Estávamos falando antes sobre a diferença entre Zelensky, que depende dos S-1s, e Zohan, que está em Nova York, certo? Não poderia ser mais diferente, como o dia e a noite. Ele chama Trump de fascista no Salão Oval, certo? E Trump ri disso. Enquanto isso, ele estava criticando duramente Zelensky, porque Zelensky disse: bem, sabe, não queremos fazer isso porque vocês não têm as cartas. Então veja, você olha para a Rússia, ele não conseguiu intimidar a Rússia em nada. E sabe, ele vive dizendo: ah, o Putin é meu amigo. A mesma coisa com a China. Então espero que a Europa perceba de uma vez que é melhor ser inimiga do Trump do que amiga dele, porque ele trata os amigos como lixo. Pelo menos como inimigo, você vai receber algum respeito. Usem sua influência. Reajam. Está na hora de a Europa acordar desse tipo de estado de sonho, como você descreveu, de que são o copiloto dos Estados Unidos e dessa grande ordem liberal. A ordem liberal entrou em colapso. Ela não existe mais da forma como eles gostariam. Então, sabe, quando há uma alternativa tão simples, parece meio estranho que eles não estejam aproveitando isso. Conversei com pessoas na Índia que tiveram a oportunidade de fazer isso. Conversei com pessoas na Europa e na América do Sul. Eu disse: por que vocês simplesmente não se unem? Vocês não precisam criar uma nova ONU, nem precisam se nomear como um grupo. Basta enviar representantes de cada lado e dizer aos Estados Unidos: é assim que vai ser. E pronto. Donald Trump não teria escolha. Ele já enfrenta enormes problemas internos. Qualquer pressão sobre ele e, de repente, sabe, já consigo prever: ah, vocês são meus amigos. Quem quer que sejam os representantes, ah, eu gosto de você, você é um cara decente, esse tipo de coisa. Mas quero dizer, de que outra forma você pode expressar isso? Me diga alguém que tenha sido gentil com ele e realmente tenha sido recompensado. Estou falando sério. Cite um. Não. Ele é o presidente do fruto mais fácil de colher. Se ele pode fazer uma pequena ameaça e depois ver todos se curvando e fazendo o que ele quer, isso é o auge do paz através da força que ele tanto busca. Mas não, eu concordo plenamente. Acho que os europeus poderiam começar a se ajustar e realmente tentar sobreviver. Mas enquanto nossa guerra contra a Rússia continuar, os Estados Unidos serão o principal provedor de segurança, digamos assim. E tudo será subordinado a isso. Então, a dependência de segurança em relação aos Estados Unidos pode ser convertida em lealdades políticas ou geoeconômicas que atuam contra seus próprios interesses nacionais. Minha grande esperança é que a guerra por procuração contra a Rússia chegue ao fim em breve, e com sorte, isso abra algum espaço de manobra para que os europeus recuperem um pouco de autonomia política, autonomia econômica e, espero, também um pouco de dignidade e autoestima. Tem sido triste ver o que vem acontecendo com este continente nos últimos anos. Mas alguma consideração final antes de encerrarmos?
Oh, I think we're heading for the perfect storm. Bem, acho que estamos caminhando para a tempestade perfeita. Isso é algo independente no sentido de que o Japão é um dos maiores detentores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão acumulando mais dívida e, ao mesmo tempo, criando esses veículos artificiais, como as stablecoins, que são apenas uma forma de vender mais títulos do Tesouro para compensar o fato de que todo mundo está vendendo os seus. Mas os bancos centrais, as pessoas de quem você estava falando, como Buffett e todos esses outros caras, não estão investindo em títulos do Tesouro. E você sabe, em algum momento Donald Trump vai tentar pressionar os dois lados. Em agosto do próximo ano, ele colocará o próprio cara dele no Fed. Dá para ver as taxas caindo ao mesmo tempo em que ele tenta desvalorizar o dólar para tornar as exportações dos Estados Unidos mais competitivas. Mas isso pode acabar abandonando o dólar. Então estamos diante de uma verdadeira turbulência econômica. E o fato de que Japão e Etausm estão envolvidos e que seriam dominós nessa queda econômica é realmente preocupante. Concordo-se plenamente. Maravilha admitição tempo novamente. E se small. Obrigado. Thank you.